iniciássemos hoje um assunto teológico e por 2 domingos, enquanto tem aí um recesso. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a cognoscibilidade de Deus. O nome não é muito comum, mas fala de o Deus incompreensível e, contudo, conhecível. Como que nós podemos entender um pouco sobre isso? E os irmãos que estão no grupo, tem aí no grupo, eu postei só um print com alguns versículos, que talvez lhe ajude aí a acompanhar. Nós temos alguns versículos, além do Salmos 8, que nós acabamos de ler. Jó 11:7. Porventura desvendarás os arcanos de Deus, ou penetrarás até a perfeição do Todo-Poderoso? Os segredos de Deus, o mistério de Deus. Alguém pode, ao menos, pensar em conhecê-lo? Isaías capítulo 40, versículo 14. Com quem compararei a Deus? Ou que coisa semelhante confrontarei com ele? Isaías 40, versículo 18. Jó ainda 17, versículo 3. João 17, versículo 3. Perdão, João 17, versículo 3. Jesus disse: a vida eterna é esta, que te conheça a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então nós vamos agora, em alguns minutos, expor o pensamento, depois parar para discussão, porque vai ser no sentido de palestra. Nós temos professores bem melhores do que eu, que dão boas aulas aqui, graças a Deus. Então eu estou trazendo um assunto nesse interregno da Escola Bíblica Dominical. Então nosso assunto e a nossa questão agora é a cognoscibilidade de Deus, ou seja, a capacidade da mente humana de conhecer a divindade. E esse é um grande e profundo desafio da teologia e da filosofia. E a igreja cristã confessa um duplo mistério. Se de um lado entende que Deus é perfeitamente incompreensível em sua essência, por outro, ele pode ser conhecido de verdade e o conhecimento necessário para a salvação e a piedade no dia a dia. Mas a pergunta ainda continua: como a mente humana, limitada pelo tempo, pelo espaço, pelo pecado, pode conhecer o infinito, que está além de tudo, mas que também se fez presente na criação e está presente conosco todos os dias? Então nós temos aqui uma tensão e precisamos analisá-la, e vamos usar uma forma. Há outras formas de analisar a cognoscibilidade. Mas nós vamos trabalhar em 3 pontos: transcendência, imanência e pessoalidade. Todavia, é necessário relembrar um pouco a história e ver os perigos de estudar alguns assuntos, porque não é um assunto novo. Talvez para alguns seja a primeira vez que ouviram a palavra, mas a discussão é desde o primeiro século. E muitos teólogos gastaram pestanas sobre o assunto. Do século I até o IV século, o Deus histórico, os pensadores rejeitavam a ideia de um Deus como uma força abstrata, como na filosofia grega, ou que pode ser totalmente desvendado pela razão, o raciocínio, a inteligência. Então, nós temos a revelação de Deus em Jesus, João 1, aos Hebreus 1. Na Idade Média, começa a discutir a essência e atributos. Nós estamos falando do ser de Deus. Não dá para você estudar Deus
em um microscópio, nenhum telescópio mais potente do mundo. Você não vai vê-lo em um telescópio. Então, nós só podemos estudar sobre Deus o que ele falou sobre ele. Porque ninguém pode falar em seu lugar, ninguém o conheceu, ninguém o viu. Agora, quando nós estudamos assim, os atributos, as virtudes. Mas tudo isso é bem pequeno, porque como você vai falar de um Deus totalmente soberano e poderoso, estudá-lo em uma parte de um atributo ou outro, sendo que ele tem tudo em todos? Toda forma analógica, abstrata, do estudo sobre Deus é limitada. E não dá para correlacionar com nada que nós conhecemos. Porque Deus é totalmente o outro. Diferente absolutamente. Ele é criador. Nós somos criatura. Então, nesta tensão da discussão, desde o século XI até o século XIV, a discussão era o que Deus é, como Deus é. Então, o kit, o que é sua essência, sua intimidade, que permanece inacessível. De uma forma negativa, para entender um pouco mais sobre Deus, nós entendemos ao estudar do que Deus, de forma teologicamente negativa, não não corresponde às nossas realidades. Ele não é mortal. Ele não é visível. Ele não é limitado. Já nos ajuda a compreender um pouco de como ele é, entendendo o que não podemos comparar a Deus. E de outro, as suas qualidades, que são os atributos. Mas mesmo quando nós estudamos atributos, veja bem, quando nós falamos assim, alguém é bom, nós estamos falando de uma qualidade daquela pessoa. Mas sabemos que esta qualidade é limitada, porque aquele bom também, em alguns momentos, não é tão bom assim. Mas quando nós falamos que Deus é bom, nós não estamos falando apenas de um momento de sua bondade, mas de seu ser, de sua essência e de sua totalidade. Ele é totalmente bom, perfeitamente bom, constantemente bom, eternamente bom. Então também limita-se. Então a reforma protestante, ela nos ajuda nesta iniciativa da graça, defendendo que o homem afetado pelo pecado só pode conhecer a Deus se Deus se revelar. E isso é importante. Lutero, por exemplo, ele separou o Deus oculto, a majestade secreta, do Deus revelado na cruz. Calvino, ele criou um conceito chamado acomodação. Deus balbucia na nossa linguagem para adaptar-se à nossa pequenez. Para que nós possamos compreendê-lo, o Deus que se revela, de alguma forma, se apequenou, humilhou a morte e a morte de cruz. Por que o perigo histórico? Porque a modernidade, ela quebra este equilíbrio. Por exemplo, o iluminismo francês, a partir do iluminismo francês, mas o iluminismo dividiu a teologia em dois extremos, por causa da filosofia. Primeiro, o deísmo. O deísmo é Deus está distante, inacessível. Ele criou, arquiteto do universo, mas a criação está distante dele. E o panteísmo, ou animismo. Deus está em tudo, Deus está nas coisas, Deus está na árvore, Deus está na natureza, Deus se revela através da psicologia humana,
através da biologia, mistura natureza com psicologia. Não que Deus não se revele em tudo isto, mas Deus está acima de toda proposta que alguém possa usar para falar sobre ele. Nos falta vocábulo. Então, o desenvolvimento cristão, ele se baseia em duas verdades: a incompreensibilidade e a cognoscibilidade. De um lado, nós podemos dizer que não compreendemos Deus clara e inteiramente, e na eternidade nós aprenderemos a eternidade toda, se pode dizer como se fosse temporal, sobre Deus, sem jamais conhecê-lo totalmente. Mas uma das coisas que nos ajuda como cristãos é João 1. E o Verbo se fez carne. Agora, este tem aqui ainda um perigo da abstração. A operação intelectual em isolar mentalmente um aspecto característico do objeto do conceito, ignorando os detalhes concretos e secundários. Os pais da igreja primitiva falavam que o Deus invisível, como ser não gerado, eterno e imutável, revelado no Cristo, é o Logos para a salvação, que nos diz João, no capítulo 1, versículo 18. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai que o revelou. Nós podemos entender mais sobre Deus olhando na pessoa bendita de Jesus do que em todo o pressuposto da filosofia. Agora, quando a gente pensa na palavra logos, na sua escolha da palavra, o que foi importante o logos de João? No mundo grego filosófico, os estoicos, o logos, em síntese, era a razão do cosmos, mas impessoal, que governava o universo e trazia ordem no cosmos. Já no mundo judaico, os judeus baseavam o logos como sendo a palavra dabar ou merá, que é a força viva de Deus que trouxe ao mundo em existência, conforme você pode ver em Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Criou o bará. Bará é um verbo que não se usa para artesanato ou para fazer um projeto. Bará é criar do que não existe, ou tornar visível do que vem do invisível. Então, só Deus manifesta desta forma. Quando João nos dá esta revelação que o Verbo se fez carne, para os gregos era um absurdo pensar que o Logos, a suprema razão, se misturasse com matéria humana. Para os judeus, uma loucura, pois a palavra criadora, a própria glória no rosto humano, feito carne. Absurdo, loucura, mas poder de Deus revelado em Cristo Jesus. No século IV, teve alguns pensadores que afirmaram que a mente humana era capaz de compreender absolutamente, perfeitamente Deus, sem mistério algum. A igreja rejeitou e rejeita porque Deus é mais do que tudo quanto nós pudermos. A nossa mente humana está limitada a isto. Na Idade Média, então, houve uma distinção. Os escolásticos, eles tentaram separar assim o quid e o quali de Deus. O que Deus é na sua essência profunda, algo incompreensível ao ser humano, como Deus escolhe se mostrar para nós por meio de suas qualidades, ações e caráter. Como reformados, nós diferenciamos o Deus oculto em sua majestade secreta e inacessível
com Deus revelado. De um lado, ele é inacessível, do outro, ele é revelado. E esta acomodação, como Calvino disse, é a forma da linguagem da qual a gente pode compreender. Se você puder, abra Deuteronômio 29, 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas pertencem a nós. O que nós sabemos sobre Deus é o que ele falou sobre ele. Então nós temos um limite intransponível. O Deus que revelou é perfeitamente suficiente para que nós o conhecemos e lhe obedecemos. Mas o que nós não sabemos sobre Deus e sobre o que ele fez e o que ele faz e que tudo que está no seu controle é muito maior do que tudo que nós sabemos. Então, nesta cognoscibilidade, nós temos 3 dimensões dentro da teologia e da filosofia. E nesses 3 pontos, podemos ter uma definição melhor de conceito. Primeiro, o Deus transcendente. Deus, o Deus significa que ele ultrapassa totalmente o que eu posso compreender de um universo físico e temporal. Ele existe de forma independente, superior à criação. O finito, nós não podemos compreender o infinito. Como Jó 36, 26. Eis que Deus é grande e nós não podemos compreender. Ele transcende. Agora, essa transcendência, ela tem uma forma negativa e ela tem uma forma positiva, que eu já ventilei agora há pouco. A primeira negativa é que Deus é infinito e nós não vamos conhecê-lo, mas entendendo o que ele não é, podemos compreender melhor quem ele é. Então, Deus é imortal, é invisível, é imutável. Já não dá para comparar a nada que conhecemos, porque nós somos totalmente o oposto. Mas nós podemos e devemos também trabalhar na analogia, nesta iminência, para conseguirmos entender um pouco de forma analógica significado ele é a fonte de todo bem, de toda graça. E é um Deus que se comunica conosco. Desde Gênesis 1. É o Deus que fala. Ninguém viu ele falar lá em Gênesis 1. Ele revelou para Moisés. Moisés escreveu. E disse Deus, haja. Ele fala. É um Deus que se comunica. Não que ele precise de nós para comunicar. Deus não precisa de nada e de ninguém. Há um ponto teológico que diz a solidão de Deus não é solidão, é plenitude. Mesmo ele só, antes de fazer o universo, ele é completo, completo sempre foi, completo sempre será, e de nada necessitava, mas fez para o louvor da sua glória. E nós pertencemos ao seu propósito. Finito, tentando entender o infinito. Segundo, ele é imanente. A imanência é o oposto da transcendência, que significa que ele está presente, ativo, dentro da realidade da criação desde o princípio. O Espírito de Deus se movia sobre a face do abismo. Gênesis 1, 2. A criação não foi abandonada. Deus não fez o universo e foi embora. Ele rege. Ele providencia. Ele cria. Recria. Faz. Controla. Alimenta. Todos os animarias. Isso é fantástico. Nós temos uma cachorrinha, dá trabalho. Ele tem todos os animais e cuida. É magnífico. Os céus, Salmos 19, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra da sua mão. Um dia faz declaração, outro dia, uma noite, outra. Está tudo perfeito. Esse ser magnífico
que nós sabemos pouco sobre ele. O pouco que sabemos nos deixa maravilhado. Ele se revela nesta criação, eh, ele está perto de nós. Paulo diz em Atos 17:28, pois nele vivemos, nele movemos e existimos. É mais ou menos assim, Caleb. Ele está mais perto de você do que você mesmo. Ele está mais perto de você do que a sua esposa. O Deus que governa o universo está em você. Não um pedaço dele, totalmente ele. Mas não totalmente ele, como se ele estivesse preso a esse tempo e esse espaço. Ele está acima de todas as coisas ao mesmo tempo. Então, se isolarmos a imanência, caímos no panteísmo. A crença de que o universo, que Deus e o universo são a mesma coisa. A Bíblia diz, Isaías 57:15, Deus habita no lugar alto e santo, transcendência, mas também com contrito e abatido de espírito. Isto é imanência. Terceiro, Deus é pessoal. A transcendência pura geraria um Deus distante. A imanência fala de um Deus que tem a força cósmica e governa tudo. Mas a fé cristã diz que ele é pessoal. Ele possui autoconsciência, vontade, afeição, capacidade de comunicar. Ele é pessoa. Não precisava ser se não quisesse, mas ele é. Então Deus é transcendente, imanente e pessoal. E para nós isso é importante, porque qualquer desvio disto, a gente cai numa heresia. Esse Deus pessoal, ele se fez conhecido historicamente, rompendo o silêncio do conceito abstrato. Jesus Cristo se fez carne e falou, Hebreus 1 e 2, havendo Deus outrora falado pelos profetas, nos últimos dias não falou pelo Filho. O Logos eterno vestiu-se de carne e osso, chorou, sangrou, viveu entre nós. Jesus, o Deus incompreensível, ganhou rosto histórico. E disse Jesus, João 14:9, quem vê a mim, vê o Pai. Esse Deus pessoal, na sua plenitude, hoje nós conhecemos por parte, mas quando ele voltar, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque deveremos vê-lo como ele é. 1 João 3:2. Então tem um relacionamento aqui do eu e tu. O Deus pessoal não é uma especulação, mas uma confiança de relacionamento de pai e filho, na celebração desse relacionamento, da qual, humildemente, nós somos chamados a servi-lo. Por que é importante estudar esse assunto? E talvez seja um pouco distante daquilo que você está acostumado a pensar, é te chamar para pensar um pouco mais, é que há perigos de que a gente pode correr, mas o conhecimento real de Deus exige esta harmonia das três dimensões. Se perdemos qualquer uma das vertices desse triângulo teológico, o sistema entra em colapso, e aí está no grupo da igreja. Deus é pessoal, eu fiz esse triângulozinho. Deus é imanente, Atos 17:28. Deus é transcendente, Isaías 55:9. Se nós não entendermos a transcendência, a imanência, Isaías 55:9, o Deus imanente pessoal, se não fosse transcendente, seria um mero reflexo da paixão humana. Se nós removermos Atos, capítulo 17, versículo 28, que Deus é imanente,
nós afastaríamos de toda a realidade espiritual. Se nós não considerarmos o Deus que é pessoal, não faria sentido estudarmos a palavra, a aliança, o relacionamento e a salvação. Sem transcendência, esquecendo do Deus que se revela de Deuteronômio 29, o Deus pessoal seria antropomorfizado, reduzido a uma criatura limitada. E o imanente seria divinizado, caído no panteísmo. O que ocorreu na teologia liberal, esquecendo que há um caminho elevado, de Isaías 55, versículo 8. Sem a imanência, deixando de fora Gênesis 1, o Deus transcendente seria perfeitamente inacessível. Nós nunca poderíamos se relacionar com ele. E se ele não fosse pessoal, não revelado em Cristo, a transcendência e a imanência nos faria estudar as leis físicas, abstrações matemáticas frias, destruindo o plano da salvação, do amor revelado e da aliança. Portanto, teologicamente, afirmamos, embora o homem perceba o poder de Deus na natureza, revelação geral, e todo homem é indesculpável por isto, o Deus que se revela, o conhecimento da salvação só é alcançado pela palavra de Deus e pelo poder da iluminação do Espírito Santo, do Deus que sonda o coração, que está em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10. Por que esse tema? Porque o conhecimento do ser humano que ele tem sobre Deus não é exaustivo. Não podemos esgotar o assunto, não vamos exaurir o assunto. Esta é só uma palestra, um pingo no oceano, até uma frase que se usa às vezes na teologia, para tentar explicar como que o homem não entende Deus. E aí tente pegar um copo d'água e explicar como é o oceano. Não vai conseguir, nunca. O que nós temos, o que nós conhecemos sobre Deus, é até difícil dizer que é igual um copo de água, eu acho que é bem menos. Mas Deus é mais do que todo o mistério dos oceanos. Então a distância é tão grande. Nós somos um cisco no universo. Um ponto, um pingo. E Deus transcende. Não tem vocábulo, não tem como explicar. Mas ao mesmo tempo, ele se revela. Ele não está escondido. Ele diz sobre ele. E o que ele diz sobre ele é magnífico. Mas em Cristo Jesus ele é pessoal. Ele se fez carne e habitou entre nós. Êxodo 34, versículo 7, ou do versículo 5 em diante, Deus fala sobre ele mesmo. Como ele é. Como ele age. No Novo Testamento, ele é palpável, se fez carne. É Deus. Então, em outras palavras, por que pensamos sobre o Deus que se revela, apesar da nossa limitação? Porque se de um lado, nós não podemos conceber a ideia de alguma religião oriental, que Deus está na vaca, Deus está na árvore, e essa ideia parece tão absurda para você, mas vou lhe dizer, ela pode ser bem familiar. Você já ouviu falar assim, olha, não compre artesanato porque pode ter maldição? É a ideia do espiritual no físico. É a mesma ideia. Cuidado com essa correntinha, porque quem fez é satanista. Então a correntinha pode ter um diabo dentro, né? Bom,
Se quem é satanista fez, azar dele. Tudo que está nas nossas mãos é consagrado ao Senhor. Não tem diabo. E se tiver, vai embora. Porque essa ideia é uma ideia muito comum entre os hindus. Isso aqui é do diabo. Isso aqui é de Deus. Objetos não são inanimados. Eles são inanimados. Eles não são animados. Não tem nenhum ser dentro dele. É só objeto mesmo. O diabo pode usar objeto? Sim, claro. Pode. Objeto, gente. O que ele quiser pode usar. Mas se você repreender o nome de Jesus, acabou, né? Porque no nome de Jesus, todo joelho se dobra. Do outro lado, nós temos outro perigo que é assim. Então, se Deus não está diluído no universo, se Ele não está particionado nos objetos que nós conhecemos, então, Ele está num lugar sentado. Eu lembro uma vez de uma viagem ao Jaú, e perguntamos para uma senhora se ela já tinha ouvido falar sobre Deus. Ela disse, já, não um velhinho com uma bengala, que mora lá num lugar bem longe, que senta num trono. Não, Deus não mora num lugar bem longe. Então, como que nós podemos entender assim? No espaço, tempo e matéria. Se Deus não está espalhado nesse total, mas total em cada compartilhado no macro ou no micro, e se Deus não está distante, como que é o relacionamento de Deus com o universo? É que todo o universo está orbitando a sua mão. Toda a criação está no controle dele. Ele sabe as estrelas por nome. Ele vê o cosmos, onde o homem jamais consegue enxergar há bilhões de anos-luz, no mar e no mais distante do tempo e fora do tempo. Como ele vê o micro do mais micro, da qual o homem jamais conseguiu enxergar cada átomo, nêutron, prótons, elétrons e qualquer outra coisa. Por isso que ele é onisciente, sabe? Onipresente em todos os lugares. Não tem como esconder dele. E onipotente. Pode? Esse é o Deus que nós temos. Por que isso é importante? Porque às vezes nós limitamos a Deus. Eu creio em milagres. Olha, é mais importante crer em Deus. O dom do milagre. Às vezes se crê mais no milagre que em Deus. Eu creio em Deus, mas eu estou apavorado porque alguém disse para mim, mas se você crê em Deus, não tem que estar apavorado, vai. Se Ele controla o universo, Ele não vai cuidar da sua vida, não. Será que você dá mais dificuldade, da qual Deus dificilmente vai conseguir resolver o problema, sendo Ele quem Ele é? Como nós vemos Deus, nós nos relacionamos com as pessoas. Deus não é... Se Ele é pessoal, não significa que Ele é o cara legal, que eu bato papo com Ele. Não, não é isso não. Não. Deus é pessoal, mas Ele é santo, santo e santo. Inatingível na minha percepção limitada. Inatingível a meu esforço humano e a minha capacidade de compreensão. Mas se de um lado Ele está tão distante assim, de outro, Ele está tão presente, mais presente do que eu. Porque nem você se conhece. Nem seus pais te conhecem direito. Mas Deus conhece. O diabo te sonda, mas não te conhece. Mas Deus conhece. Na essência do ser. Antes de você nascer. E aí, quando nascer, seus dias todos determinados. Dá para entender? Não tanto. Para acreditar,
Absolutamente. Se ele é grande assim, então não posso também omitir o serviço da adoração. E é o ponto que nós vamos trabalhar no próximo domingo. O conhecimento humano não é exaustivo. Nós não vamos esgotar esse pensamento e nem esse estudo nesta tarde. Mas é perfeitamente adequado e suficiente para cumprirmos o propósito da qual Deus nos chamou para a sua glória. Então a verdadeira espiritualidade, ela se baseia neste equilíbrio, no fundamento onde o ser humano compreende a absoluta grandeza do Criador e ao mesmo tempo reconhece a sua dependência total dele. Sem essa revelação, estaríamos no escuro e a adoração seria impossível. É no Deus que criou o mundo e todas as coisas e guarda os seus segredos por sabedoria que entra na história humana em Cristo, na consumação do século. E aí então a nossa fé é inabalável no Deus que veio ao nosso encontro através da pessoa bendita de Jesus. No seu agrado. E se nós chegarmos à compreensão um pouco melhor de quem Deus é, nós entenderemos melhor quem nós somos. O pressuposto não dá certo. Não tente, através da filosofia, a máxima, compreenda-te a ti mesmo, para depois compreender a Deus. Você não vai conseguir te compreender. Então, procure entender quem Ele é. Porque quanto mais próximo da luz, mais você se conhece. No escuro você não se vê. Mas quando você mais aproxima de Deus, mais você se vê. E quanto mais você se vê, e você faz o contraste, que é mais ou menos assim. É uma analogia bem pobre. É como se Deus pudesse ser representado pelo sol ao meio-dia e você fosse uma colher de manteiga exposta ao calor do meio-dia. É como diz o Salmo 90, de eternidade a eternidade, tu és Deus. E nós somos uma erva do campo, que amanhece e no outro dia perece. É um contraste tão grande. Mas às vezes nós achamos que Deus é finito, que podemos manipulá-lo. Se a gente fizer um negócio assim bombástico, Deus vai salvar mais gente. Mas vai salvar quando Ele quiser, do jeito que Ele quiser. Ele é todo poderoso. Somos nós que precisamos entender quem Ele é, para prostrar-se de joelho e dizer: me ajuda. Deus é maior do que você pode imaginar. Deus é maior do que toda a força dessa terra. Deus é mais poderoso do que tudo que você conseguir imaginar de poder, quer seja político ou militar. É assim que Paulo nos ensina em Tessalonicenses a respeito do filho da perdição, do anticristo quando ele chegar, que vai ter poder de descer fogo do céu como se fosse Elias. Indestrutível, ninguém consegue lutar contra ele. Então, Jesus vai dar um sopro e ele morre. Se o homem mais poderoso que ainda há de vir não aguenta um sopro de Jesus, a pergunta não é qual o homem mais poderoso. É o que o Senhor Jesus permite até onde Ele vai. Ah, mas não é só o homem poderoso, eu também. Todos nós, meus irmãos. Nós estamos nas mãos do Senhor Deus Todo-Poderoso. E Ele não está à venda, não se mercadeja, não se corrompe, não muda. Ele não fica sensibilizado, chocado. Ele é imutável. Amém? Que o Senhor fortaleça o